E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a real vida do estudante, contar a realidade. É um vídeo um pouco polêmico, né? Mas quis gravar, então estou aqui para falar um pouco sobre isso. Já estava refletindo, na verdade, e aí falei, pô, vou gravar um vídeo então. Como vocês sabem, esse tipo de vídeo não tem roteiro, vou falando, uma conversa mesmo, um desabafo também, querendo ou não. E aí eu vou adicionando algumas ideias, vou falando um pouco sobre o que eu penso. E se você também concorda, se você discorda, fale nos comentários, quero saber a sua opinião no final do vídeo, tranquilo? Mas é isso, antes de a gente começar o vídeo, como eu sempre falo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá sendo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Gente, eu fiz até umas anotações aqui para falar com vocês, para não me perder, porque tem muita coisa que eu quero falar e às vezes eu me perco, né? Eu falei que não tem um roteiro, mas eu coloquei uns tópicos para falar um pouco sobre cada um deles, né? E aí eu vou desenrolando conforme eu vou falando aqui com vocês, mas vamos lá. Bom, o que ninguém te conta, né? Eu já estou me incluindo também, porque eu sou estudante, né? Agora eu estou na faculdade, mas querendo ou não, isso também se adequa, né? Assim, isso também faz parte da minha realidade. Algumas características, algumas coisas que muitos estudantes passam, não só estudantes, né? Vestibulantes também. Enfim, é tudo a mesma coisa, tá todo mundo no mesmo barco e é isso aí, né? Eu acho que a primeira como posso dizer, a primeira dificuldade que o estudante passa, né? O vestibulando, enfim, é nessa questão de comparação, né? Isso tá meio que óbvio. A gente se compara muito com as outras pessoas. Eu acho que o próprio ser humano, né, em si, a gente sempre tem essa mania de se comparar e de pensar que o outro está melhor que você, ou então que você está atrasado na vida e que nada funciona, né? Então é complicado, principalmente nessa questão de estudo. Por que isso? Porque estudar mexe muito com o nosso psicológico também, né? Por mais que seja bom e seja muito de você ganhar conhecimento, de você aprender outras coisas que até então você não sabia, é algo tão rico e tão bom. Só que, querendo ou não, a gente também passa por situações por viver isso, porque é uma comparação, é uma coisa assim muito chata isso de, por exemplo, desde do tempo de escola, né, a gente já cresce com isso de nota, então a gente sempre fica se comparando com o outro. Ah, fulano tirou 9 em matemática, eu tirei 5. Pô, então fulano é melhor. A gente já associa isso, essa questão da nota, com tudo, né? Então a gente já pensa que pelo fato de ter tirado um 5 em matemática e ciclano, seu amigo ter tirado, né, o coleguinha ter tirado 9, ele é bom em tudo e você não é bom em nada. A gente acaba colocando, né, criando essa crença, internalizando isso, e é triste porque a gente cresce com isso, né? Eu digo até por mim mesmo, eu cresci tendo muita dificuldade, por exemplo, em português, então eu sempre tirava uma nota muito baixa. Eu tinha meus colegas que eram muito melhores que eu, né, em português, tinham uma maior facilidade nessa disciplina. Eu já não tinha, então, até por questão também de autoestima e tudo que mexe com isso, eu ficava muito para baixo, eu me sentia fraco, eu não acreditava em mim mesmo. Então, para você perceber, né, essa questão da nota, como afeta outras áreas da vida do estudante, do indivíduo. E eu me incluo nisso porque demorou, para falar a verdade, em ver que isso não tem nada a ver, né? Aquilo ali é só um momento, é uma habilidade que você pode desenvolver, que você pode melhorar conforme você estuda. E uma nota, assim, a gente se prende muito na questão da nota e a gente não percebe que como eu posso dizer, o real objetivo de você estar estudando é para você ganhar conhecimento. A nota é só uma consequência do seu esforço, da sua forma de estudar. Às vezes a gente tem dificuldade realmente, por mais que a gente se esforce, e aí nós precisamos recorrer a outros meios, mas no geral o foco é o conhecimento, a gente está ali para aprender. E às vezes a gente estuda, a gente cria um hábito, né, principalmente no tempo de escola, principalmente na escola, em estudar para tirar uma nota alta. A gente não estuda para aprender, e isso está errado. É uma mentalidade totalmente errada que nós crescemos. Eu estou incluindo todo mundo porque eu também não posso generalizar, né? Mas grande parte dos estudantes, dos vestibulandos também, eu acredito que tem assim essa mentalidade. Se você não concorda comigo, fale nos comentários, quero saber o que você pensa. Mas eu acredito nisso. Eu penso que
esse hábito que a gente tem desde da escola mesmo, né, desde pequeno, de ver a nota do outro, de achar que o outro está melhor porque tirou uma nota maior, enfim, isso acaba potencializando essa ideia de comparação, porque a gente se compara muito. O ser humano já é assim, né? Então, quando tem essa questão de nota, né, em relação às provas, a tudo, é muito triste, é prejudicial. E hoje em dia, com as redes sociais, mais ainda, eu já falei isso até num outro vídeo também, porque às vezes a gente pensa assim, pô, fulano tem a mesma idade que eu, já conquistou isso, aquilo, e eu ainda tô aqui parado, não fiz nada. Só que é muito relativo isso, cada um tem a sua vida, tem a sua realidade, tem a sua forma de viver, e cada um tem um propósito também, pelo menos eu penso dessa forma, essa é a minha filosofia de vida. E eu vejo que se você fica pensando muito no outro, você tá, como eu posso dizer, você não está pensando em você, você não está pensando na sua vida, no melhor para você, você não está se colocando como protagonista da sua vida, e isso está errado. Então, o estudante vestibulando passa muito por isso, né? Na faculdade ainda tem muito também um pouco, não vou mentir, eu já estou na faculdade, mas eu melhorei muito em relação ao Pedro da escola, né? Hoje eu estudo justamente para aprender. Claro que eu também não vou ser hipócrita, penso na nota também, porque eu preciso passar, né, no semestre, mas não é o meu foco, porque na escola eu só ficava estudando pensando na nota. Eu não pensava em aprender, não pensava em absorver aquele conhecimento. E eu percebi isso quando eu saí da escola e não passei direto na faculdade, porque eu estava muito precário, não sabia nada de muitas coisas, porque eu só estudava para passar, não estudava para aprender. Então, se você também passa por isso, se você se identifica, veja por esse lado, veja que a comparação não vai te levar a lugar nenhum. Você tem a sua vida e não existe isso. Você é um ser único e não tem ninguém igual a você nesse mundo. Então, essa questão de comparação, de achar que fulano é melhor que você, não existe. Você está seguindo o teu caminho, você está no teu tempo, então é isso, né? Se você está na escola, está no cursinho, enfim. Eu acho que se você pensa por esse lado, isso pode até te ajudar também em relação aos estudos e não ficar se comparando tanto, né? Porque realmente é um saco, é chato toda essa questão de comparação. Um outro tópico que eu anotei aqui também é pressão familiar. Também não posso generalizar, né? Depende muito também da tua família, de onde você vive, de como você vive, né? A condição, a situação, enfim. Mas, em grande parte, essa é a realidade de muitos estudantes, né? De vestibulandos, da pressão familiar, que sempre está ali no teu pé, né? Eu acho que não é nem por um lado negativo, acho que não, porque a nossa família sempre quer o nosso bem, também não posso generalizar, né? Depende muito da sua família, mas em grande parte, né, as famílias sempre querem o seu bem, estão ali, né, vivendo o processo junto com você, querendo ou não, porque eles veem seu sofrimento, você ali estudando, né, que é cansativo, é estressante, é maçante, todo dia tá ali estudando, né, levantando cedo para estudar, dormindo tarde. Então, querendo ou não, a família sempre tá ali te apoiando, tá ali querendo teu sucesso, só que isso acaba... tem gente que não se incomoda com isso, mas era algo que eu me incomodava, porque por mais que eu soubesse das boas intenções da minha família, uma expectativa que eles criam em cima de mim, é uma expectativa de, pô, ele vai fazer o Enem, será que ele vai passar? Pô, tomara que passe, tudo. Eles não falavam, não verbalizavam, tem pais que verbalizam, né, que falam, mas os meus não falavam isso, só que a gente sabe como são nossos pais, e eles alimentam essa expectativa, pelo menos pensam, né, e é inevitável, não tem como. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu ia fazer o Enem, eu já sentia a agonia, a emoção ali de saber que eu estava, né, indo fazer a prova, ou então quando saiu o resultado e eu não passava, porque isso é triste, é frustrante até para você, tipo, falar para sua família que você não passou, que você vai ter que ficar mais um ano estudando, né, dependendo de alguma coisa do tipo. Então, é isso. A pressão familiar também acaba às vezes incomodando. Essa questão de que alguns estudantes passam, né, da família tá sempre falando, você deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo. Eu nunca passei por isso. Minha família sempre foi mais tranquila em relação a isso, a essa questão. Sempre me deixaram mais livres nesse sentido. Mas no mais, né, no geral, eu acredito que é isso que eu penso sobre a questão da pressão da família. É mais nesse sentido mesmo de estar ali, né, alimentando junto com você, criando essa expectativa. E às vezes talvez isso tenha até me mudado um pouco minha personalidade nessa questão de não falar muito sobre algumas coisas, alguns projetos meus para minha família, porque não é que eu não queira falar, é porque às vezes eu já sou tão ansioso, fico criando tanta expectativa que se eu falar,
acaba que aumenta mais ainda essa expectativa, entende? Então tem coisas que eu prefiro contar quando já acontecem. Porque aí, se não deu certo também, ninguém precisa saber, mas é o que eu acredito e é o que eu penso sobre essa questão também. Às vezes é um saco, né? Ficar nisso, porque querendo ou não é frustrante você falar pro seu pai, pô, eu não passei, vou ter que ficar mais um ano estudando e tudo. Então é algo também que o estudante passa bastante, né? Essa pressão da família. Até na escola também, quando você está estudando e quando você tiver uma nota baixa e precisa ir para recuperação, enfim, tem toda a pressão da família e tudo, então é algo também que o estudante, né, passa e que algumas pessoas não têm muita essa ideia, né? Uma outra coisa também que eu anotei aqui é em relação a essa vontade que às vezes passa da nossa cabeça, né, de desistir. É inevitável também, eu acho que às vezes a gente se pega pensando nisso quando a gente está estudando, quando a gente está num momento de muito desgaste mental e a gente está ali estudando há muito tempo e às vezes a gente não vê resultado e fica pensando, pô, mais um ano estudando pro Enem, mais um ano fazendo vestibular, pô, eu não acredito, vou ter que talvez ir para recuperação, tô aqui na escola ainda, enfim. Então assim, às vezes dá vontade de desistir, né, porque quando a gente observa, acaba sendo a opção mais fácil, talvez. Só que não, eu penso que tipo, é um desafio na nossa vida, né? Hoje eu consigo entender muito melhor essa questão, toda essa questão, mas antes eu não conseguia entender. Então, às vezes eu pensava mesmo em desistir, em deixar pra lá, em não focar mais no Enem, ou então fazer um outro curso, porque seria mais fácil, né? E aí eu não precisaria passar mais por todo esse processo, mas, pô, a vida é difícil, né? É só mais um obstáculo, é só mais uma adversidade na tua vida, não vai ser o fim, porque depois você vai perceber que vão existir outros desafios, e aí se você ficar sempre desistindo, aí não tem muito sentido, né? Não tem muita lógica, pelo menos é o que eu acredito, é o que eu penso. É ver isso como uma oportunidade, como uma forma de crescimento, né, pessoal, uma maneira de você ser resiliente, de você lidar com os problemas, porque a vida vai te cobrar muito isso, né? A vida é difícil, vão ter muitos problemas na tua vida, então é isso mesmo. Eu lido com os problemas dessa forma. Tudo que vem até a mim, né, como um problema ou como uma adversidade, eu tento enxergar justamente como um desafio, como uma forma de crescer, de me tornar alguém muito melhor do que eu já sou, né? Então é isso. É uma questão mesmo de mentalidade, mindset, como eu sempre digo também, de você pensar por esse lado, pensar que tá acontecendo porque tem que acontecer, você tá onde deveria estar, e se não aconteceu da forma como você pensou, como você planejou, é porque algo muito melhor vai acontecer lá na frente e não é para você desistir, tranquilo? Não é para você desistir e é para você seguir sim no seu caminho firme que vai dar tudo certo. Se for para ser, vai acontecer. Claro também que existem exceções, por exemplo, né? Eu digo até por mim em relação à medicina, que eu acabei desistindo porque eu fiquei muito tempo estudando para a medicina, né? Talvez eu tenha demorado também de entrar na faculdade por conta disso, porque medicina, dentre os outros cursos, até hoje, né? Até então, é a mais concorrida. Então, eu fiquei muito batendo na tecla de medicina, só que eu pensava em medicina, já tem até o vídeo no canal também que eu falo sobre isso, eu pensava em medicina sempre nos momentos de reconhecimento, de, tipo assim, me chamando de médico, né, as pessoas me chamando de médico, ou então na cerimônia do jaleco, e de fato, eu me ver como médico exercendo a profissão, eu nunca me vi, então eu acabava mentindo para mim mesmo. Eu estava ali numa bolha e não queria acreditar nisso, eu estava em negação. Estudante de psicologia, não sei se é assim que fala, mas essa questão de negação, né, de você estar ali de frente com o que está nítido, com o que é realmente de fato, e você não acreditar, você negar para você mesmo, né? E foi isso que aconteceu. Então eu desisti, mas foi uma desistência que me fez bem, porque eu me apaixonei pelo direito, estou amando o curso e eu acredito que eu ficaria muito frustrado em medicina realmente, porque não é a minha área, não me identifico nesse sentido de... É uma vida assim... Eu realmente dou valor para quem é médico, para quem estuda medicina, é algo assim muito bonito de se ver, mas eu não me via sendo médico, então por isso que eu desisti, por isso que há exceções, né? Tem desistências que realmente valem a pena, que também é muito melhor, mas no geral, essa questão de você desistir de tentar o seu sonho, se você sente que realmente é isso que você quer, né? Se é isso que você gosta e se vê fazendo pro resto da vida, dependendo do curso que você queira, qualquer curso que você queira, que você deseja fazer,
não desiste, segue, né, no caminho, vai dar tudo certo, que quando for para ser, vai acontecer, e você vai lembrar disso, do que eu estou te falando agora, né? Então é outra coisa também que passa muito na cabeça dos estudantes, nessa vontade de existir, mas que se você está ali, se você é fiel ao teu propósito, ao que você acredita, ao que você sente, não tem erro. É só uma questão de tempo e já já você vai receber o tão esperado resultado. E para finalizar aqui, uma outra coisa também que os estudantes passam bastante é cansaço. Cansaço é uma parada que pega demais com o estudante, com o vestibulando, porque é uma rotina muito pesada de estudo e é isso, né? A gente fica morto, cansado, com sono o tempo todo, dor de cabeça, é muito estressante e a gente toma muito café e não dorme e depois acorda pior do que já estava na noite anterior. É complicado. Também tô me incluindo nisso porque agora na faculdade isso já era desde da escola, depois quando estava estudando, né, quando estava vestibulando e tudo, na época de vestibulando, quando estava fazendo ENEM, e agora na faculdade, porque é tanta coisa para estudar, é tanta coisa para fazer, que aí quando chego em casa assim eu só quero dormir, ficar a tarde toda na cama, preguiça, né, mas não tem como. Se eu fizer isso, se eu ficar a tarde toda na cama, aí lascou, né? Eu preciso estudar, preciso fazer as coisas, né, as atividades, então é algo também que o estudante passa bastante e às vezes ninguém bota fé, né? Só quem tá na pele ali, só quem passa realmente, que sabe como é que é essa agonia, mas é algo também que está muito presente na nossa rotina, na nossa realidade. E algo que me ajuda bastante em relação a isso, ao cansaço, é tentar ter uma boa noite de sono, me alimentar bem também à noite para não comer algo muito pesado, porque senão no outro dia eu vou acordar muito cansado. Depois do almoço também, na verdade depois do almoço é o horário que eu tenho mais sono, e aí eu tento comer tipo coisas mais leves, sabe, para não ficar também com tanto sono. Às vezes nem dá certo, aí eu durmo, tipo, fico uma hora dormindo, né, quando eu acordo muito cansado, aí eu tomo um banho gelado, que aí já passa na hora. E é isso, ter uma boa noite de sono, evitar também de tomar café à noite, pelo menos pra mim funciona. Se eu tomar café à noite eu vou ficar muito elétrico e não vou conseguir dormir, então são algumas dicas, né, se você também sofre disso, se você está cansado o tempo todo. Mas era basicamente isso que eu queria falar com vocês aqui. Essas são algumas das coisas que o estudante passa, né? Eu acho que dava para falar mais coisas, então talvez eu grave uma parte 2. Se você quiser, fale nos comentários. Aproveita também, como eu estava falando no início do vídeo, fala o que você pensa sobre isso que eu falei, né? No decorrer de tudo isso que eu estava mencionando. Se você concorda, se você discorda, fale nos comentários, quero saber o que você pensa sobre. Então tá aí um pouquinho da realidade do estudante, do vestibulando, né, o que ninguém te conta. Foi um desabafo também, eu gostei um pouco de falar sobre isso aqui no canal. Vou trazer mais vídeos desse tipo, com certeza, até mesmo para humanizar aqui o canal e a gente tá mais perto um do outro, né? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado, de verdade, por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.